Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui com o pastor Cleverson. Quem acompanha a gente no Instagram vê bastante as postagens dele. Ele, inclusive, já postou antes e depois dele, sempre posta os treinos, a motivação. Então, a gente resolveu trazer ele aqui hoje para contar um pouquinho da história dele, para contar um pouquinho do processo que ele passou, como é que foi. Enfim, até vou depois deixar em aberto ali, se também vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa para ele poder estar respondendo. Boa tarde, pastor. Obrigada, pela oportunidade de estar vindo aqui, de estar motivando o pessoal, não só nas postagens, mas também mostrando tua história, mostrando teu antes e depois. Acho que isso é bem importante, E conta um pouquinho aí da sua história, como é que foi, que peso que você chegou, como é que foi esse processo de virar a chave, de querer realmente mudar, de querer buscar mais a tua saúde. Legal. Primeiramente, pessoal, boa tarde. Obrigado mais uma vez, Marcela, de poder estar aqui ao seu lado, compartilhando um pouquinho da nossa história, dessa trajetória que é uma superação de vida. Com toda certeza. É muito bacana hoje poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Espero se tornar uma motivação para aquele que nos assistir, pois realmente é uma história que vale a pena você gastar alguns minutos para nos ouvir. E assim, a gente busca a saúde, mas a estética acaba vindo junto e graças a gente fala em consequência, mas é uma consequência boa, né? Exatamente. E aí, porque geralmente quando a gente mostra o antes e depois, é o choque, da mudança, mas não é só o que a gente vê, Tem muita coisa por trás disso, principalmente a saúde. Exatamente, e esse foi um dos focos que mudou a minha vida, foi em questão da saúde. Então, o nosso processo, ele inicia quando eu conheço você, Em 2016, 2017, conheço você através do Marcos. Do Marcos, tô na Academia Atlética, tudo começou lá. Onde começou todo esse desafio, até porque pensa num cara que não gostava de academia, bem preguiçoso. Fugia. Mas foi inspirador a partir do momento que eu tive esse contato com profissionais como vocês, que me ajudaram muito nesse desenvolvimento, Eu sempre digo que vencer a obesidade ela é um desafio para todos. É uma mudança total, de hábitos. E assim, Marcela, não dá para vencer a obesidade só no corpo. A obesidade, ela inicia vencendo na cabeça. Tudo vem de dentro para fora, Se você não mudar a sua mente, você nunca vai conseguir mudar o seu corpo. Então foi um desafio mudar primeiramente a minha mente para isso. Tanto é que quando eu chego na academia, eu chego no auge do meu peso maior que eu tinha alcançado, que era 135 quilos, 135, então, foi o máximo que ele chegou e foi quando virou a chave de procurar ajuda. Exatamente, pois percebi que sozinho eu não conseguiria, fiz todo tipo de procura com remédios, de alguma forma, para poder acelerar. Dieta da sopa, sempre em busca de algo que fosse imediato, Então esse era o maior desafio. E sempre eu vou dizer que foi o meu maior desafio, de você de repente fazer uma semana de dieta, comer regrado, treinar e chegar no final de semana você não vê diferença Até nenhuma. Vou aproveitar o teu gancho que você falou aqui, que eu acho bem importante falar, e é uma das coisas que eu sempre falo para os alunos, para os meus alunos, que o que é mais fácil, engordar ou emagrecer? É muito mais fácil engordar, E aí, às vezes, a gente leva uma vida sem se exercitar, sem fazer dieta, leva uma vida para chegar naquele peso. E aí, se é mais fácil engordar, a gente levou uma vida para chegar naquele peso. E aí, em um mês, a gente quer perder todo ele. Não faz sentido, Então, ter essa consciência é bem importante, que é um processo e leva tempo. Ô Marcelo, e muito legal você frisar essa sua fala, porque na verdade foi essa sua fala que foi uma chave virada na minha história. Porque parece uma coisa tão simples e óbvia, só que a gente quer um imediatismo que a gente não para pensar ou para raciocinar isso. Até porque como você vai numa busca de algo que seja muito rápido, isso não acontece. Eu lembro que eu estava iniciando na academia e você chegou e falou, pastor, não se preocupe, vai devagar, começa o processo, porque você não chegou nesse tamanho da noite pro dia. Exato. Então você não precisa correr também para emagrecer da noite pro dia. Se você fizer correto
a alimentação, os treinos, certamente o resultado virá. Eu lembro que o Marcos, até numa fala dele, ele falou assim: pastor, nós vamos fazer um trabalho de perder 2 quilos no mês. Aí eu dei risada da cara dele, falei: Marcão, 2 quilos por mês, eu vou olhar no espelho e não vai dar nada. Ele falou assim: realmente, num mês não vai dar nada, mas daqui 10 meses nós vamos olhar para o espelho com uma foto de 20 quilos a menos. E aí você é muita coisa, né? E então aí inicia um grande processo, e aquilo, como todos enfrentam a dificuldade no início de tentar ter essa dinâmica, né, de alimentação, de treino, porque não há milagre, né? Não E tem. a pessoa precisa entender que realmente ela precisa mudar a mente dela e mudar o estilo de vida dela. E às vezes é uma coisa gradativa, né? Por exemplo, citar um exemplo, às vezes a pessoa de manhã, no café da manhã, come 4 coxinhas. A partir de amanhã eu vou fazer jejum intermitente. Não, né? Cada um tem a sua fase, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua rotina. Então, às vezes, no começo, reduzindo as quantidades, depois fazendo trocas, né? Para não ser algo tão radical que você vai conseguir às vezes fazer um mês, mas não vai conseguir sustentar. Porque você tem que pensar que é um estilo de vida e não uma dieta. Você está buscando mais saúde. Então, às vezes, o gradativo não te faz desistir de imediato, né? Exatamente. E até é importante, né, Marcela, nessa sua fala, a pessoa entender que ela precisa de um profissional do lado dela, acompanhando, motivando ela, né? Porque às vezes nós hoje, na era digital, todo mundo vai para o digital e acha que é muito simples pegar aquelas dicas, não que elas não são valiosas, não que elas são importantes. Ou que são erradas, exatamente, né? Mas às vezes o que funciona para um não funciona para outro. Às vezes até na alimentação você tem uma outra rotina, então às vezes dá para enquadrar algo melhor de acordo com a sua rotina. Exercícios também que às vezes, né, que nem ele veio com sobrepeso, então às vezes colocar um exercício que pode fazer uma sobrecarga na articulação dele é muito perigoso, então tem que ter uma consciência, tem que ter um profissional acompanhando ali a atividade, né? Um exemplo, quando fala de alimentação, né, Marcelo? Por exemplo, o meu café da manhã era sempre 2 coxinhas com uma Coca-Cola de 600. Eu falei coxinha, acertei. Né? E almoço, uma garrafa de 2 litros, e à noite, na janta, uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola. Ou seja, eu tomava, bem dizer, quase 4,5 litros por dia. Só de Coca, só o de açúcar que tem, né? Isso, né? E então, com a rotina de vida que nós levamos, de horários, não ter essa disciplina, você não vai percebendo que o seu corpo vai mudando. Né? Mas uma hora, eu sempre digo, quando eu conto a minha história, que eu gastei bastante o cartão de crédito. E no dia que a fatura chegou, essa fatura chegou chegando, e eu vi que eu não tinha dinheiro para pagar. Então eu tinha que pagar com a minha vida. Toda a falta, vocês vão ver. A falta de disciplina, né? Aquilo que eu sempre olhava e dizia até para a família, para minha esposa, dizia: não, eu sou um gordinho saudável. Eu ia fazer uns exames, tava tudo certo. E até aproveitando assim a tua fala, às vezes a gente não percebe o quanto o nosso corpo tá inflamado, porque às vezes você tá nessa rotina e você não percebe que às vezes você acorda cansado, né? Às vezes você não tem disposição e você começa a achar que isso é algo seu. E aí quando você começa a ter uma rotina saudável, você começa a ter disposição, você vê o quão doente estava, o quão inflamado estava, né? Exatamente. E aí foi o desafio, né, Marcelo? Porque quando a fatura chegou, que aí começou a apresentar as inflamações no corpo, dores, diabetes alto. Para você ter ideia, eu cheguei a picos de glicose de diabetes a 780. Gente, entendeu? Isso é um valor muito alto. E assim, e acho que ali também é a mão de Deus, né? Porque para não ter nenhuma sequela, né, de ter chego tão alto, né? Você aqui tá bem, não perdeu a visão. Claro, né? Eu sei que desencadeou outras coisas, né? Que você já vai falar também, mas poderia ter dado algo muito sério, muito grave, né? Então, a partir desse momento que houve um start de dizer, cara, eu preciso procurar. Então, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Então, assim, todo mundo, por eu não ser muito alto, então eu bem gordinho, assim, vou usar essa palavra. Porque 135 quilos, às vezes uma pessoa de 1,90 m é uma coisa. Mas qual é a tua altura? 1,72. 1,72, então 135 quilos ali é muita coisa, né? Então, as pessoas falam, então você tem que fazer uma bariátrica, né? E aí o medo de fazer a bariátrica e morrer na cirurgia, de deixar minha família,
E aí eu falei, não, eu vou mudar minha mente e eu vou conseguir. Então, foi quando eu sempre dou esse mérito, né, a algumas pessoas que passaram na minha vida. Primeiramente, eu sempre falo a minha família, por sempre ter me apoiado, minha esposa, meus filhos. Depois, ao conhecer o Marcos e você, Marcela, né, fez totalmente diferença. E aí foi um processo e depois entrou uma doutora na minha vida, que é a doutora Tatiane Souza, que também foi sensacional. Foi sensacional, né? No Principalmente período na parte das consequências, das né? consequências na parte da saúde, né? Porque em 2016, quando eu conheci vocês, que eu estava 135 quilos, foi um processo até 2020, ou seja, nesses 4 anos eu cheguei a eliminar 40 quilos, né? Em 4 anos. Em 4 anos eu perdi 40 quilos. 10 quilos por ano. Exatamente. Então foi o que estava motivado. Quando chegou a pandemia, ainda tinha um saldo da fatura me cobrando, né? E então eu peguei uma doença autoimune. Uma doença que atingiu meus nervos e meus músculos. E você sente bastante, né? Aonde eu tinha dor 24 horas, eu ainda luto nesse lugar. Você ficou até um tempo de cama, né? Sim, fiquei um tempo assim, de tanta né? Dor, né? Não conseguia levantar. Porque as dores pegavam, eu tinha crise de cãibra debaixo do meu pé, em cima do meu pé, na minha panturrilha, em cima dos braços. E os níveis de dor eram tão altos que eu não conseguia mais me alimentar, né? Falei que é a doutora Tatiane. Foi quando a doutora Tatiane entrou, né? Fez um trabalho comigo, com ozonoterapia. Um trabalho bem incrível. Com alimentação. Interessante que tem um exame que ela faz e o processo daqueles 4 anos, eu aprendi a fazer a dieta de toda pessoa que vai para academia, que era batata doce e frango. Ou seja, eu comi tanto frango que chegou uma etapa nesses 4 anos que eu fiquei intolerante a frango. Começou a inflamar meu corpo e nós descobrimos com o exame da doutora. Ela disse, eu vou ter que arrancar o frango, nós vamos ter que fazer colocar algo na sua dieta. Pra ver que às vezes o excesso de qualquer, até algo bom pode ser ruim. Pode ser ruim. Ou seja, na verdade, na vida, né, Marcelo, tudo que é em excesso, ele vai te prejudicar. E cada corpo responde de uma forma, né? Exatamente. Então, nesse processo, eu também comecei uma nova dieta, uma nova mudança de alimentação, porque tudo que eu comia me inflamava, e quanto mais inflamação eu tinha no corpo, mais dores eu sentia. Então, quando nós começamos a tirar as coisas que inflamavam do meu corpo, né, principalmente o carboidrato, essas coisas. Ficasse um tempo até sem carboidrato, né? Eu fiquei 1 ano, né? 1 ano sem carboidrato. Sem carboidrato, só na proteína, fazendo uma dieta sem refrigerante, a Coca-Cola também. Fiquei mais de 2 anos sem tomar Coca-Cola. Né? Agora estou de novo num processo, agora 6 meses sem Coca-Cola. Então, assim, de vez em quando a gente tem que desintoxicar, né? Pra você ver, né? Porque às vezes a gente fica um tempo, mas o açúcar, ele é viciante, né? E aí, às vezes, a gente dá uma escorregada. E aí a gente vê que, por mais que às vezes ficou 2 anos, aí sente uma dificuldade e já conseguiu novamente também, né? O açúcar mesmo, ele é... E aí, nesse processo de mais 1 ano com a doutora ali, eu perdi mais 20 quilos. Então, um total de 60 quilos. 60 quilos. 60 quilos eliminados. Perdeu eu. Uma pessoa, né? Eu brinco que, às vezes, eu coloco a foto do antes e depois, né? Eu sempre digo, aquele cara me engoliu. Mas porque foi algo... Gente, 60 quilos é muito peso, né? Hoje nós fazemos um antes e depois, o pessoal olha e diz... Aí é onde entram as perguntas, né? Primeira pergunta. Você fez bariátrica? Não foi com bariátrica. Não foi com bariátrica, tá, gente? É uma das perguntas que ele recebe assim, e às vezes é a primeira. Quem não conhece ele, que tá começando aqui na academia, ele fez bariátrica. Não fez bariátrica, tá? Exatamente. Então, por isso que eu costumo dizer que isso é uma motivação. Dizer que você também pode conseguir. Que nem sempre, né? Claro, óbvio, quem, né, faz a cirurgia, enfim. Opta, né? Cada um pode ir. Mas que também tem como perder tanto peso sem necessidade de cirurgia. E já acrescento, assim, porque pensa, 60 quilos é muito peso. Eu acho que uma das perguntas também, que eles, não sei, assim, quem é mais íntimo, gera muita flacidez. Então, eu posso dizer que, como ele foi um processo treinando,
com dieta, de verdade, gente, não gerou tanto, assim, Não. até impressionante, tá? De verdade mesmo. Exatamente, Marcela, porque a primeira é uma das segunda pergunta, né? Até porque quando a pessoa faz a bariátrica, automaticamente a pele, né, fica um excesso, então acaba tendo que fazer aquela cirurgia em X que eles falam para retirada de pele. Mas como o meu processo ele foi tão natural de alimentação e treino, e né, foi uma mudança de hábitos e digamos, não foi assim 20 quilos num mês, né? Foi indo gradativamente, Exato. Então automaticamente a pele dele também foi acompanhando. Então, olhando para ele hoje, se ele não mostra foto, não diz que ele perdeu 60 quilos por olhar, porque às vezes a gente vê, né, que tem um excesso de pele, enfim, às vezes a pessoa não faz a cirurgia, mas a gente não fala isso olhando para ele, né? Exatamente. Às vezes eu falo, né, claro, do efeito sanfona tem algumas estrias em algumas partes do corpo, que é normal, né? Sim. Nesse processo. Mas não fiquei com aquela pele sobrejando, a ponto de falar, agora vou ter que procurar uma cirurgia para precisar. Ou com aspecto abatido, isso, né? Não. Foi muito bacana esse processo, por isso que eu sempre quando alguém me pergunta, me manda mensagem, eu sou o cara motivador a dizer, cara, vai um dia de cada vez. Às vezes é interessante, até interessante você falou isso, a gente, né, que nem ele queria perder bastante peso, mas às vezes colocar metas mais curtas, né? Porque é legal vocês terem um objetivo final, porém, que nem o Marcos colocou pra ti, vamos perder 2 quilos por mês, então você já vai tendo metas tipo curtas pra também se motivando, bati minha meta, perdi os 2 quilos nesse mês, Marcela, né? eu lembro de uma coisa também que é muito interessante, que às vezes a pessoa que ela é obesa, ela tem uma dificuldade, né? Que é a vergonha. Então, por exemplo, quando eu procurei o Marcos, que eu conheci, eu tinha tanta vergonha de treinar na academia, que o Marcos atendia eu da meia-noite a 1h, às vezes da manhã na Atlética. Entendeu? Verdade. Porque eu tinha vergonha de estar no meio de todo mundo, o que eles iam falar daquele gordinho dentro da academia. E o que, digamos, claro, né, a cabeça de cada um, mas o que deveria ser totalmente errado, porque eu acho que a partir do momento que você reconhece que você não está saudável, que você está precisando, eu acho que não é vergonhoso, né? Não é vergonhoso você procurar ajuda, não é vergonhoso você querer mudar, não é vergonhoso você querer ter mais saúde, né? Mas só que aí fica aquela questão da autoimagem, de como a pessoa se vê, como a pessoa se sente, e é muito particular, né? Não, e assim, e com esse ambiente familiar, com esse ambiente de profissionais que realmente se preocupa com o aluno, fez que totalmente hoje eu caminho com vocês, já estão chegando quase 10 anos de amizade, né? E não troco desse ambiente por nada. E é muito importante porque vocês foram fundamentais na construção não só da mentalidade, mas do resultado do corpo físico. Porque eu acredito muito que nós, né, profissionais, educadores físicos, né, nutricionistas, nós estamos para promover saúde, né? Então, quando vem um caso assim, que realmente precisa virar uma chave, realmente nós precisamos dar atenção, nós precisamos deixar a pessoa à vontade, porque ela está buscando uma mudança. Então, vai muito da nossa postura diante disso, né? Exatamente, por isso que hoje eu até faço uma propaganda aqui, se você não achou um lugar para treinar, a Blast Gym tá te esperando. Porque o ambiente é totalmente familiar, de pessoas saudáveis, pessoas que vão te encorajar, que vão te motivar a você ter um resultado que você espera. Então o que você precisa é só ter um pouco de paciência. Porque fácil não é, né? Mas a gente tenta deixar o ambiente descontraído, nós tentamos brincar. É uma grande família, realmente. Exatamente. Então, assim, e lembrando, assim, dessa trajetória, né, Marcelo? Por exemplo, pela minha atividade pastoral, então a gente acaba achando que Deus vai dar conta de tudo, né? E não é bem assim, não, né? Não é bem assim, o homem ele precisa cuidar do corpo, da alma e do espírito, né? Cuidar num todo, então, né? Nós precisamos, até inclusive, nós precisamos estar bem num todo. Como a gente falou ali no início, o processo ele vem de dentro para fora, exato, né? É um equilíbrio, né? É um equilíbrio, né? Então, como eu estava desequilibrado em uma área da minha vida, que era não tomar conta do meu corpo, né? Às vezes até eu uso isso em algumas pregações, quando eu falo sobre saúde na igreja, dizendo
Deus ele nos compara dizendo que ele é nós somos uma morada dele. E eu olhei e falei, cara, o que eu tô fazendo com essa morada? Que morada é essa, né? Eu tô acabando com ela, né? Então, cuidar do corpo já não era que hoje eu cultuo o meu corpo, né? Mas na verdade eu entendi que essa mudança de mentalidade traria cura para o meu corpo físico para que eu pudesse cuidar de mais gente hoje, né? E nada melhor do que falar com propriedade, né? Porque é muito bom quando você passa, não bom por passar, mas quando você passa por algo, você consegue falar com propriedade. E até um dos motivos que eu gostaria realmente que você falasse, porque realmente você pode falar com propriedade para quem está buscando emagrecimento, porque você passou por isso e você sabe como foi esse processo, né? Sim, foi para mim um processo que muitas das vezes desafiador, e quantas das vezes eu me senti desanimado, né? Sim, e acontece, né, gente? Porque não é todos os dias que nós estamos animados e motivados. Por isso que é importante ter a disciplina, às vezes não negociar, né? Não pensar muito, é só... Exatamente. Essa disciplina, ela vai iniciar para qualquer pessoa que queira dar o primeiro passo, é vencer a sua mente. É dizer, eu só vou. Até li, acho que semana passada, algo sobre que nós somos o nosso pior inimigo, né? Porque a nossa mente, né? Em tudo. A gente às vezes fica se boicotando, achando que não consegue, que não é capaz, que o outro consegue, mas eu não. Então a nossa mente, assim, ela às vezes acaba sabotando a gente. Nós somos campeão em sabotagem, né? Se nós formos ver, nós sempre vamos arrumar uma desculpa para fazer. Eu sempre digo, Marcela, até uma frase que eu uso muito às vezes, é dizer, se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. E então, quando ela vem, né, no seu caso você ficou de cama, não conseguia ficar em pé, então, eu vou dar um jeito, não. Às vezes não dá jeito. Eu posso dizer que Deus teve misericórdia e está me dando ainda uma oportunidade de uma mudança. De uma mudança. Mas muitos não têm essa oportunidade. Então, para que ficar esperando essa sorte? Para que chegar num limite, né, de realmente, né, digamos, no teu caso ali da diabetes e tudo que poderia ter acontecido, fora as outras taxas hormonais, enfim, tudo que estava desregulado. Então, ainda, digamos, óbvio, tem a doença autoimune, que hoje em dia, ainda quando tá muito frio, principalmente, ele acaba sentindo dor, mas poderia ter dado coisas mais agravantes, né, até mesmo como perder a própria vida, né? A própria vida, né? Quando eu cheguei no instituto da doutora, os meus exames estavam tão descompensados que ela disse, olha, com esse exame eu vou te assegurar uma coisa. Para mim, você desce do meu consultório e você pode morrer lá embaixo no elevador. Nossa, pensa, gente, isso é muito sério. Eu até arrepio que isso é muito sério. Porque os exames seus tá muito ruim. Então eu vou começar um processo. Nessa época me levavam carregado até a clínica, porque eu não conseguia nem andar. Eu não conseguia ficar 30 minutos. Eu não conseguia segurar o celular na mão, era tão pesado que eu não conseguia segurar na minha mão. Então o pessoal tinha que me dar comida, tinha que me levar para tomar banho. Então foi um processo que eu desejo que ninguém passe. Por isso que hoje, olhando para essa história, eu sou um cara que digo para qualquer pessoa, comece agora, não deixe para amanhã. Porque que acontece? Então não pensar na segunda. Exatamente. Né? Essa é a fala do gordinho preguiçoso, entendeu? Ele diz assim, ó, vou iniciar a minha dieta segunda-feira. Por que ele não inicia agora? Por que ele não vai para academia agora? É sexta-feira. Não, vou só segunda. Começa. Deu vontade, começa. Porque às vezes na segunda-feira essa vontade foi embora. Exatamente. Começa, eu vou começar hoje, agora. Porque nós se sabotamos tanto, né, Marcela? E dizemos que é que eu não tenho tempo. Mas na verdade eu sempre digo que não existe falta de tempo. Existe falta de prioridade. Então, por isso que, principalmente esse ano aqui de 2025, eu coloquei uma prioridade que era treinar todos os dias. Então, de sábado até demais para mim, eu ainda não cheguei a esse nível, né? Mas só vem dar uma voltinha, mas às vezes vem só pegar energia e volta. Mas de segunda a sexta a gente tem tentado aí arrumar, vamos dizer, as prioridades e conseguir vir treinar, porque eu acho que é importante quando você lança uma meta, uma prioridade, é um desafio até para você mesmo, né? Então, estar aqui, muitas das vezes, vai ter dia que o seu treino vai render muito bem, vai ter dias que não vai render muito bem, mas você venceu o lugar que você sabotaria arrumando uma desculpa.
Por isso que sempre alguém tá sempre arrumando uma desculpa porque não pode fazer. E eu sempre digo, um treino nunca é um treino perdido. Óbvio que às vezes a gente busca rendimento, a gente quer, né, render sempre igual, mas nós sabemos que às vezes a gente não dorme bem, ou às vezes não tá tão legal, mas o fato de vir, você cria uma rotina, cria um hábito, né? Então, melhor, nossa, vim, fiz só esteira, mas é melhor do que não ter feito, né? E é todo um aspecto aqui, vamos dizer, hoje na Bless, né, Marcelo? Hoje, por exemplo, vim treinar, como você disse no início ali, nós somos uma família. Você sente falta no dia que você não tá. Vou até contar um segredo aqui, né? Segredo, né, pra quem tá assistindo, pra quem tá aqui não. Mas quando ele não vem, a gente faz chamada de vídeo, a gente acorda ele. Tem aluno que me liga 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, se vem treinar, é assim mesmo, tá? Então isso se torna algo tão motivador, porque às vezes você não tá a fim de treinar. Mas aí você recebe, se alguém te manda um WhatsApp, tô te esperando aqui. Vamos lá. Aí você fala, cara, vou me arrumar, vou lá. O pessoal tá lá, entendeu? Vai estar lá. É muito legal. E aí isso. quando você vê o seu dia rendeu, você veio, você praticou. E pensa, ainda bem que eu vim, Ainda né? bem que eu vim. Então hoje eu sou o cara que nunca imaginei que eu diria essa fala, tá? Mas eu não consigo mais ficar sem treinar, entendeu? Sem vir na academia. Meu Deus, quem eu me tornei, né? Entendeu? Me tornei o homem que eu mais temia, né? Mas eu acho muito legal também porque ele vem e treina, mas também quando vê ele já tá pregando a palavra também, é um combo, né? Mas é muito legal, sabe? Porque às vezes o pessoal espera, vem, quer conversar também, né? É um mix, né? Cuidando de tudo. É um diferencial, né, Marcelo? Hoje que talvez eu falo que esse é um dom que Deus talvez me deu, né? De poder ter esse coração receptível, de sentar. E assim, até vou abrir aqui uma deixa. Quantos alunos já foram ver você igreja, pregando? Alguns, né? Alguns estão indo, né? Estão indo, é sério mesmo. E olha que a gente não fica aqui pegando no pé de ninguém. Mas eu não posso ir, né? Porque... A Marcela tem um problema, né? O dia que ela foi, deixa eu contar uma agora aqui também pra nós dar risada, né? Ela foi toda maquiada. Foi maquiada, bonita, nossa, né? Que bonita, que linda essa mulher. E aí eu falei, eu quero ver quando acabar o culto. Gente, deixa eu confessar, ficou parecendo a Monster High. Parecia um panda, uma borrada aqui de todo chorar. Patati patatá, veio assistir o culto hoje. Se você for no culto, não se maqueie. Fica a dica. Então, assim, tudo isso se torna uma amizade onde não se torna só treino. Então, a mudança de ambiente, a mudança muitas das vezes das companhias, tudo isso agrega. E é muito legal você também andar com quem tem os mesmos objetivos, né? Exatamente. Porque daí todo mundo tá buscando saúde, qualidade de vida, estética também, claro, né? Mas é muito legal porque daí tá todo mundo, né, na mesma direção. Isso é muito legal. E é muito bacana, né, Marcelo? Por exemplo, assim, ó, entrando um pouquinho na estética, né? Então, assim, ó, eu cheguei a usar a calça 54, 56, e nesse processo, depois da perca, de eliminar os quilos, eu cheguei a usar a calça 38, 40. Nossa, mudou um pouco, cabia um dentro de mim na calça. Minha camisa era G1, G2, eu fui para P. Pensa. Então, assim, eu tive que trocar todo o meu guarda-roupa, né? Então, foi uma mudança radical. Radical mesmo. Mas foi muito bacana. E hoje já aprendendo a treinar, aprendendo a se alimentar, hoje já não tenho tanta dificuldade na questão de alimentação. É claro que hoje eu já não sou tão exigente como o início. Pra ver, pessoal, que dá pra ter equilíbrio, né? Não precisa ser, né, que nem ficou radical. Um ano sem carboidrato, mas foi uma busca não só da estética, né? Principalmente da saúde, que ele precisou, porém hoje consegue ter uma vida social, consegue ter um equilíbrio, consegue socializar, consegue comer as coisas que gosta também, sem radicalismo, né? Eu cheguei aos 60 quilos, né? E quando eu cheguei aos 60 quilos, eu achei que eu estava magro demais. E aí depois a gente começou um processo também de ganho de massa muscular. Porque eu perdi muita, né? Então hoje, por exemplo... Até mesmo por ficar, né, acamado, enfim, né? Tô hoje com 87 quilos, então pra mim tá bom. Eu cheguei agora no peso que pra mim está bom, né? Então, assim, cada um tem as suas metas, né? Quando inicia na academia, mas hoje a meta, segundo a minha amiga Marcela,
é ficar o pastor mais bombadão de Timbó. Gente, vamos entendeu? deixar... Padre Marcelo, a gente devia fazer um projeto, né? Padre Marcelo que se cuide, entendeu? Que se cuide. Então, essa é a nossa motivação. Podia fazer um projeto aí, Projeto Pastor Bombado. Então, é muito bacana poder ter esse tempo com a Marcela, de compartilhar esse tempo com ela e ser muito grato, gente, por tudo que essa mulher fez na minha vida. Eu queria, assim, aproveitar diante das câmeras, minha amiga. Não é que eu quero fazer você chorar. Olha aí, eu não tô maquiada, por sorte. Mas eu acredito que se existe algo que o homem precisa ser, é grato. A memória do coração é a gratidão. Então eu tenho muitas memórias de gratidão, porque não se tratava de mudar a minha estética, se tratava de cuidar da minha saúde. E nos momentos que eu mais precisei de ser cuidado, foi através da sua vida, da sua academia, que eu recebi todo esse amparo, esse cuidado, e sou um cara muito feliz e realizado junto com você. Em ver a sua história também, né? Como tudo começou. 10 anos, gente, hoje, muito tempo de amizade, né? Exatamente, não são 10 dias, né, Marcelo? Então, 10 anos dá pra gente se conhecer bastante, dá pra gente ver a trajetória um do outro, e é muito bacana quando você também consegue se alegrar com as conquistas. E hoje, ver a Blesa, onde veio estar, tudo que está acontecendo nesse tempo, e dizer eu faço parte dessa história como aluno, para mim é gratificante poder estar diante dessa profissional que para mim é um arraso nessa cidade. Obrigada. E eu sou muito grata também por você estar aqui. É muito bom ter pessoas que torcem por você, né? Que nem você sempre traz a palavra junto, né? Ter também falando sobre Deus, passando isso para os alunos também. Gente, de verdade, é outra energia. Eu sou muito grata, porque é esse tipo de energia que a gente busca, né? Pessoas que se ajudam, pessoas que se motivam, né? A tua história, trazendo para as pessoas também, é motivador demais. E, nossa, só graças a Deus, gratidão por tudo. Deus é bom demais. Por isso eu quero... Já estamos quase encerrando? Já deu nosso tempo? Eu tenho as questões aqui, quero dar uma olhada. Que a gente faz as questões, mas eu falo pouco e ele menos ainda, então... Mas eu queria deixar, né, uma palavra de motivação às pessoas que, de repente, se encontram como um dia eu me encontrei. Talvez você ouvindo essa história pode ser uma chave que vai mudar a sua vida para sempre. Você vai olhar e vai dizer, poxa, esse cara conseguiu, por que eu não vou conseguir? Né? E nós todos somos feitos da mesma matéria, né? Se um consegue, qualquer um pode conseguir. E o que eu acho incrível em Deus, né? O quanto Ele permite nós mudar, né? Se transformar. O quanto que o nosso corpo se regenera a partir do momento que você começa a se conhecer. Né? Então, às vezes... as pessoas, se ela conhecesse esse lugar, ela ia olhar e dizer, eu não vou desistir, eu não vou parar, porque o resultado vai acontecer. Acontece, então, quando não tem como, se você está cuidando, se você está se exercitando, não tem como não ter um resultado. Claro, né? Às vezes entra em questões de saúde, de alguma doença, né? Mas aí realmente procurando ajuda dos profissionais, não tem como, gente, fazendo por onde, não tem como não ter resultado. E assim, né, Marcela, assim, o acompanhamento dos profissionais, ele é tão bom, principalmente aqui na sua academia, os profissionais que tem. Graças a Deus, a gente está com uma equipe muito boa. Que nós vemos uma faixa etária de idade muito grande se alternando aqui, né? Nós temos alunos até de 80 anos 80 aqui. 80 anos, né? E adolescentes também. E adolescentes que praticam e têm o mesmo cuidado, né, a cada suas atividades. Toda pessoa é importante e única. Eu lembro que quando eu voltei, e é muito bacana todos os processos e a evolução, treino a treino, no seu corpo, em tudo, né? Eu lembro que eu iniciei um exemplo, que o exercício que eu mais gosto, o aparelho que eu mais gosto de fazer é o leg. Então, é verdade. Geralmente o vídeo é no leg, né? No leg, é o que eu mais gosto de fazer. Mas por quê? Porque quando eu comecei o leg, que eu voltei, que a doença tinha pegado os nervos e os músculos, eu não conseguia levantar o leg com anilha. Ou seja, só a máquina mesmo. Só a máquina não ia. O peso era demais para mim. Então aí depois... E aí eu olhava aqueles vídeos conseguindo colocar carga. E aí você... Até o André em cima. Exatamente. E aí colocando carga, que chegou quase a 290 quilos,
né? Então, tipo, você fala, uau, cara, que evolução. Olha, então, e nada melhor que você usar você mesmo para motivar. Não, exatamente. Né? Onde você estava e onde você está agora. E aí você sempre se espelhar em você mesmo. sempre Sempre evoluir, sempre ser melhor do que ontem, né? Não, e você vai colocar um desafio sempre para você crescer. Pra você mesmo. Então, hoje, por isso que para mim, hoje, a academia se tornou algo tão maravilhoso que eu auto me desafio, né? Então, às vezes, você fala, poxa, cara, não consegui fazer o treino que eu fiz igual, vamos dizer, na sexta passada. Aí você já fica, puxa, não, o que eu fiz de errado? O que eu me alimentei? Onde eu não descansei? O que eu preciso acertar? Eu tenho que estar melhor, né? Então, essa dinâmica acaba sendo inspiradora. E aí, quando você vai pro espelho e você coloca aquela beca que você cai bem, que as pessoas começam a te dizer, poxa, como você tá diferente, como você tá legal. E você começa a se sentir bem. Eu sempre falo, outra coisa que eu sempre falo, o fato é muito além da estética, porque assim, o fato de você se sentir bem com o que você vê, passa confiança, passa uma autoconfiança, seja para relacionamento amoroso, seja para família, seja no trabalho, seja para a vida, porque a tua postura muda. Quando você tá bem consigo mesmo, a tua postura muda em todo lugar. E é até bacana, né, Marcela? Muitas vezes também muita gente que me conhece acaba perguntando onde eu treino, onde você, com quem? Eu falei, cara, é a Marcela, vai lá. Cara, e quantas pessoas também já vieram te procurar? Você que treina para Pastor Cleverson. E aí, cara, eu quero também chegar e também tiveram seus resultados, né? Sim, graças a Deus, assim, se o pessoal olhar ali os vídeos, né, os alunos que sempre postam foto, até eu às vezes vou repostar ali e eu vou até o aluno e falo, caramba, como você mudou, parabéns, continua assim, nossa, é visível a tua transformação, sabe, e é muito legal, óbvio, é hipocrisia a gente falar que trabalha, não precisa de dinheiro, todo mundo precisa prover para o seu lar, mas é muito gratificante ver as pessoas atingindo os seus objetivos, os seus resultados, melhorando a qualidade de vida, isso realmente não tem preço. Não tem preço, né, Marcelo? E vou depois, o pastor vai mandar o antes e depois, que a gente fala tanto no antes e depois dele aqui, que eu vou postar aí para vocês verem. Quem acompanha mais tempo já deve ter visto, mas eu vou deixar no vídeo. E mais uma coisa, para passar pro pessoal onde é que é a sua igreja, se alguém quiser ir no culto. Poxa. Já faz uma propaganda aí. Vou aproveitar, né? Nós ficamos ali na rua Rui Barbosa, no número 290, próximo na entrada de Benedito, né? Próximo da empresa Linson Carrocerias, do lado do bar Capivaras. Bem assim, né? Bem do lado. Ou vai pra igreja ou vai pro bar. Eu ainda brinco com a proprietária do Capivaras, às vezes eu falo assim, se minha ovelha se perder no meio das capivaras aí, você me avisa pra me buscar. Porque se as suas capivaras se perder aqui dentro, eu grudo e não deixo sair mais um aprisco. Então é uma brincadeira saudável, temos uma boa vizinhança. Respeito, né? E respeito. E fica aqui o convite para qualquer dia quiser ir lá nos conhecer. Que é os horários de domingo. Só os domingos, todos os domingos às 18 horas e o segundo domingo do mês às 9 horas da manhã. Aí eu não tenho culto à noite, mas fica o convite a todos que nos assistir, quiser conhecer esse lado nosso também, vai ser um prazer. Tá bom? Obrigada, tá, pastor? Tudo de bom pra você. Obrigado. Pra nós.